Shalom e boa noite a todos os queridos irmãos, a todos os participantes aqui da minha página. Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Quero louvar ao Eterno pela vida de cada um dos irmãos, dos seguidores, dos servos e servas do Eterno, que estão inscritos aí, fazem parte, dessa página aqui pelo Facebook e também pelo canal que eu possuo ali no YouTube e que a gente coloca as mensagens, os ensinamentos, tudo para a edificação daqueles que estão sempre tendo contato conosco através das redes sociais. Eu louvo ao Eterno pela vida de cada um e pela oportunidade, pelo privilégio que ele me proporciona de poder, através desse meio, deste recurso, ter contato e repassar um pouco daquilo que a gente tem aprendido com o Eterno, sua palavra, seus servos, nossos irmãos, na emuná, ou seja, na fé. Eu gostaria, meus queridos irmãos, de pedir a você a sua colaboração da seguinte forma: divulgando este trabalho, gostaria de pedir a você, que se essa mensagem for interessante para você, se ela servir para você, que ela possa ser compartilhada, você possa compartilhar com outras pessoas nas suas redes sociais, a fim de que mais vidas venham a ser alcançadas pelo ensinamento da palavra do Eterno. Eu gostaria também de pedir a você, que se você puder, visite, eu deixei o link aí na descrição, do vídeo, o link do canal que eu tenho no YouTube. Entra lá, assista os vídeos, se você gostar, se for algo interessante para você, e com certeza absoluta é interessante sim, as exposições, os ensinamentos, tem muita coisa interessante, importante, muita informação valiosa, orações em seu favor. Visite o canal e, se for do teu agrado, for do teu interesse, se inscreva, compartilha. Você tem toda a liberdade de, com respeito, fazer os seus comentários e também deixar lá o seu joinha, seu like, a fim de que a plataforma do YouTube também possa, reconhecer este trabalho que a gente tem desempenhado e propagar, fazer expandir esta mensagem para outras pessoas também. Louvado seja o Eterno, por nós estarmos aqui reunidos, e eu estou aqui nesta noite para estar falando um pouco da vida de um personagem importante chamado Abraão, melhor dizendo, é o nome original dele. Mas todos nós aqui no Brasil, conhecemos pelo nome aportuguesado de Abraão. Conforme você já pôde ver a descrição do livro, do título, melhor dizendo, do tema da noite, da mensagem da noite, vamos falar do sacrifício de Abraão. Mas para nós darmos prosseguimento, eu gostaria de chamar a sua atenção para nós fazermos uma tefilá, que significa oração. É com ela que nós vamos abrir este trabalho, e somente após ela e as bênçãos do Eterno é que nós iremos dar sequência neste trabalho, que com certeza está sendo feito, será feito para abençoar a sua vida, para a glória do nome do Eterno e para que você seja beneficiado. Oremos. Eterno, nesta noite eu quero introduzir a minha vida perante ao Senhor. E assim o faço pela fé, e assim o faço em nome de Yeshua. Eu quero te agradecer pelo rico privilégio que o Senhor me dá de estar aqui, de poder estar em contato com outras pessoas lá do outro lado e de poder transmitir, através dos dons do teu Espírito na minha vida, esta mensagem de edificação, de fortalecimento, de esclarecimento, de instrução, de apoio para todos os que creem e que vierem a dar ouvidos à exposição desta palavra. Meu Deus, não foi à toa, não foi por acaso que nos foi deixado
a santíssima palavra do Senhor, escrita pelos profetas, pelos apóstolos, os talmidim do passado. Não foi por acaso, não foi por pura providência humana, mas foi por providência celestial, foi por providência divina. Através de homens nos foram deixados tais ensinamentos. Eu quero te agradecer pelo rico privilégio de poder estar falando e de também aprender constantemente com outras pessoas sobre a sua palavra. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado pelas bênçãos, que o Senhor possa dar a vitória a cada um em nome de Yeshua. Amém. Fica conosco até o final desta mensagem e com certeza absoluta, Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, estará te abençoando e muitas maravilhas Ele tem preparado para a sua vida. Eu gostaria de ler capítulo 22 de Gênesis, versículo 1, onde nós vamos embasar aqui a mensagem da noite, que diz assim: E foi depois destas palavras que Deus experimentou Abraão. E disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma, rogo, teu filho, teu único filho, a quem amas, a Isaque, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta de elevação sobre um dos montes que te direi. Versos 3. E madrugou Abraão, pela manhã, abaldou o seu jumento, tomou os seus 2 moços e com ele Isaque, seu filho, e partiu lenha para a oferta de elevação, e levantou-se e foi ao lugar que lhe disse Deus. Louvado seja o Eterno pela sua santíssima e instrutiva, poderosíssima palavra. Queridos, estamos falando aqui sobre um personagem importantíssimo dentro das Escrituras. Este personagem, conhecido pelo título de Pai da Fé, conhecido também pelo título de Amigo de Deus, conhecido por ser o pai das 3 religiões semíticas, a saber, o judaísmo, que é a mãe de todas, o islamismo e o cristianismo. Estas 3 ramificações semíticas da fé são, todas elas são importantíssimas na formação do Ocidente, do Oriente e também da religiosidade na vida do ser humano de uma forma geral. Estas 3 formas e expressões de fé, essa religiosidade, a saber, a prática do judaísmo, a fé cristã e também a fé islâmica, tem uma apreciação, uma admiração muito forte na vida deste personagem chamado Abraham, porque ele é conhecido como o pai da fé. Dele veio uma nação poderosíssima na terra, que é o povo de Israel. A nação escolhida, a nação eleita, a nação que foi levantada pelo Eterno para ser luz da terra, da onde viria um dia Yeshua, que é a luz do mundo. E também outras nações procederam de Abraão. Sabemos que Abraão, ele teve 2 filhos, Ismael, importantíssimos, né? Dentro da história dessas religiões, e também da fé na terra, que foi, em primeiro lugar, o que nasceu, né? Ali, primeiro, que foi Ismael, o pai dos árabes, pai das nações árabes, pai daqueles que vieram a trazer o islamismo ao mundo, e Isaque, que é o filho da promessa, é o herdeiro, é o primogênito de Abraão na qualidade
parentesco, de genealogicamente falando, né? Da linhagem de Sara, dele com Sara, e enfim. Então, meus queridos, nascem então esses dois meninos, que deu a origem a dois povos na terra. Um muito expressivo, muito forte, muito poderoso, apesar de tudo, né, ser odiado, apesar de ser perseguido, o povo de Israel, descendente de Isaac, com Sara, né, descendente de Isaac, né, que veio de Sara e que foi filho de Abraão, né, com Sara, e também os ismaelitas, aqueles que fazem parte, né, da fé islâmica, aqueles que deram origem aos árabes, aos povos ali vizinhos a Israel, enfim. Então, muitas nações procederam de Abraão. Então, meus queridos, aqui este texto fala do sacrifício de Abraão. Em primeiro lugar, nós temos que entender que Deus, ele aparece a Abraão e ele faz para ele uma promessa e dá a ele ordens. Qual foi a promessa? A promessa de que ele seria pai de uma nação, de uma multidão, pai de povos, que nações procederiam dele. Essa foi a promessa, e que ele seria pai de uma multidão, pai de nações. E a ordem foi a seguinte: sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Às vezes, queridos, nós, em nossa vida, nós pensamos que servir a Deus é fácil. Que servir a Deus é mamão com açúcar. Que servir a Deus é algo que não nos custará nada. E engana-se muito quem pensa assim. Engana-se demais quem tem este tipo de pensamento. Porque nós começamos a analisar aqui a vida de um homem que serviu com muita integridade, com inteireza de coração ao seu Deus. Em primeiro lugar, nós vemos o sacrifício dele, não apenas em oferecer o filho, porque bem antes dele ter o filho, ele já estava oferecendo um sacrifício, os seus sacrifícios ao Eterno. Ele já estava fazendo votos e se sacrificando, se esforçando para agradar este Deus misterioso, que de uma hora para outra apareceu para ele e disse assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, se você puder contar as estrelas do céu e os grãos de areia da praia, assim também você terá condições de contar o número dos teus filhos. Ele creu nesta palavra. Mas não foi fácil, meus irmãos. Ele sair da cidade que ele vivia, da cidade onde ele foi nascido e criado, deixar de lado a sua parentela para poder tentar servir e agradar a este Deus misterioso que estava se revelando a ele. E que pela fé, simplesmente pela fé, ele estava depositando sua credibilidade nele. Um Deus diferente daqueles que existia na sua época. Porque na grande maioria das vezes, os deuses das suas épocas, os deuses de Ur dos caldeus, era inventado pelos homens. Foi fabricado pelos homens. Foi criado e é fruto da imaginação dos homens. Mas o Deus que se revela a Abraão, não era uma criatura, ele era o Criador. Então este Deus pede para ele deixar a sua parentela. Como é difícil nós, às vezes, deixarmos a nossa parentela. Abrimos mão das pessoas que nos geraram. Abrimos mão das pessoas que foram geradas no mesmo ventre que nós. Abrimos mão, às vezes, de pessoas que portam sobre si o nosso próprio DNA. Então não é fácil fazer isso que Deus ordenou para Abraão. Deixar a sua terra,
deixar a sua parentela e ir para a terra aonde este Deus estava indicando ele. Mas, queridos, vamos narrar um pouco da história de Abraão. Esse é o propósito da mensagem, deste ensinamento, e extrair destes ensinamentos lições para as nossas vidas. E qual é a lição que nós aprendemos aqui? A lição da abnegação, do sacrifício, obedecer ao Eterno, obedecer a Deus, meus irmãos. É muito bom, é maravilhoso, porque quem obedece a Deus tem paz em seu interior, tem shalom em sua vida, tem conexão com o Eterno, tem a convicção de estar fazendo a coisa certa. Quem obedece a Deus não entra em juízo, não sofre castigo, tem êxito na sua vida. Mas vamos dizer a verdade. Apesar de ser maravilhoso, de ser bom, de ser muito gratificante, edificante, para todos nós obedecermos a Deus, não é uma coisa fácil. É algo muito difícil. É algo que gera, às vezes, desconforto. É algo que nos traz perdas. É algo que nos traz, às vezes, irmãos, um desconforto muito grande. É algo que nos tira do comodismo. É algo que nos tira do conformismo. É algo que abala nossas estruturas. Muitas das vezes, servir a Deus nos traz uma responsabilidade grande. E temos que, às vezes, abrir mão de muitas coisas para servir a este Deus. E eu faço uma pergunta que serve em primeiro lugar para mim, e ela serve também para você. Responda nesta noite para si mesmo. Não é necessário você responder para mim. Caso queira, não tem problema também. Estamos nós, todos nós, dispostos a abrir mão do que amamos, do que gostamos, da cidade onde moramos, do clima em que vivemos, dos parentes com o qual convivemos, da vida financeira, profissional que levamos para servir a este Deus, para agradar a Deus? Fica aqui esta pergunta. Abraão estava demonstrando que Deus para ele era prioridade. Abraão estava demonstrando que o Eterno, ao qual estava o chamando, era para ele a sua prioridade máxima. Queridos, vamos aprender esta lição com Abraão. Que o Eterno, que Deus seja para mim, para você, para todos nós, prioridade máxima. Isso não significa que nós temos que desprezar pessoas, que nós temos que desprezar vidas, que nós temos que tratar mal o próximo, que nós temos que deixar a nossa responsabilidade com as pessoas que estão ao nosso redor e sobre a nossa responsabilidade. Não, nós não podemos fazer isso. Mas em uma escala de valores, o Eterno tem a primazia. O Eterno precisa ser prioridade. A prioridade não é o pai, não é a mãe, não é a esposa, não é o marido, não é os filhos, não é o emprego, não são os amigos. A prioridade na vida do ser humano, daqueles que servem ao Eterno, deve ser a vontade de Deus. Deve ser a comunhão com este Deus. Então, esta lição nós já conseguimos extrair da vida de Abraão. Era uma pessoa que realmente acreditava e que não amava apenas a Deus de boca. Porque, queridos, o evangelista João Yohanan, ele escreveu algo na sua epístola, a primeira epístola que ele escreveu, que fica bem próximo ao livro de Apocalipse. Amados, disse ele, não amemos apenas de palavras ou de boca, mas amemos de verdade e de fato. É assim que nós precisamos amar, de verdade e de fato, a Deus e ao próximo. Então, dizer assim, eu te amo, Deus, é muito fácil. Dizer assim,
Eu gosto tanto do Senhor, meu Deus. Eu faço qualquer coisa para te agradar. É muito fácil. Eu quero ver colocar em prática. E Deus, meus irmãos, nos testa. Deus testa o homem, porque, diz a Bíblia, e foi depois destas palavras que Deus experimentou Abraão. Né? Então, em primeiro lugar, nós vemos lá no capítulo 12, né, de Bereshit, Gênesis, que Deus deu uma ordem para ele e ele acatou a ordem. Então, ele demonstrou que realmente ama a Deus. O amor, meu irmão, você que vai assistir este vídeo, que está assistindo esse vídeo, ele não pode ser uma coisa abstrata. E o amor, quando só é demonstrado por palavras, ele é algo abstrato. Ele é algo ilusório. Ele é algo teórico. Mas quando nós demonstramos na prática o amor, quando ele se torna algo prático, algo real, algo concreto, aí sim nós podemos agradar ao Eterno. Então, meus irmãos, Abraão era um homem que tinha fé. Era um homem que acreditava. A história fala muita coisa sobre Abraão, principalmente quando nós vamos dentro das fontes judaicas, né? Quando nós vamos dentro das fontes judaicas. A literatura judaica, ela fala muito sobre Abraão, que ele era um grande ensinador sobre este Deus misterioso que mantinha comunhão e contato com ele. Que ele era uma pessoa muito opositora à idolatria. Que ele era um ensinador dos costumes e da lei oral passada para o povo da antiguidade, através do Eterno, pelo Eterno, através de gerações anteriores a ele. Né? Passou para Adão, passou para Abel, passou para Sete, depois, né, passou para Noé, enfim, passou para várias pessoas, vários servos do Eterno lá no passado. E isso chegou, este conhecimento, esta lei oral, porque ainda não existia a lei escrita, ainda não existia a Torá escrita, Deus ainda não tinha entregado ela para Moisés, para Moshe Rabbeinu, o rabino, o ensinador Moisés. Então existia uma lei oral, uma tradição aprendida com o próprio Deus, de geração em geração. A Bíblia fala que Deus descia lá no jardim e ele dava instruções pessoalmente, cara a cara, boca a boca a Adão. Então, muitas dessas instruções, ou seja, Torá, porque Torá significa isso, instrução, ensino, foi passando para as gerações futuras através de Adão, né? Através de Havá, de Eva, foi passando para seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, seus sucessores, até chegar em Abraão, que era alguém que conhecia muitas coisas dessa natureza. Então, Abraão era um morador de tendas. Era o primeiro nômade de que se tem aqui um registro. E ele era um homem que gostava muito de acolher, hospitaleiro, que gostava muito de acolher pessoas na sua tenda e ensinar-lhes sobre o Deus misterioso que um dia apareceu para ele quando ele tinha 76 anos de idade e disse para ele lá na terra de Ur dos Caldeus, uma terra cosmopolitana que ficava na beira do mar Mediterrâneo ali, que ficava ali à beira daquele mar, uma rota marítima de muito tráfego de mercadorias, aonde era ali uma metrópole, existia uma metrópole chamada Ur dos Caldeus, ali naquela época. Então ele morava ali naquele local, era como se fosse, né, uma cidade portuária dos dias de hoje, uma Nova York da vida dos dias de hoje, uma cidade que tem acesso, tinha acesso naquela época, via mar, a vários
continentes, vários cantos da terra. Então, várias caravanas, várias caravelas, várias barcas, várias embarcações se dirigiam ali naquele local. Era uma terra mercantil, mercantilista, uma terra de muito comércio. Então, Abraão, ele era uma pessoa influente, conhecia muitas pessoas, ensinava muitas pessoas e era portador da lei oral do eterno, do Deus vivo de Israel. E ele combatia principalmente a idolatria que existia na sua época. O culto aos deuses feito pelas mãos dos homens. E foram muitas pessoas que foram levadas para dentro das suas tendas e instruídas acerca do Deus vivo e verdadeiro, que deu a ele o título de meu amigo, né? Deu a ele o título de meu amigo. Então, olha bem o que está escrito no versículo 1. E foi depois destas palavras que Deus experimentou Abraão. Quais palavras? Depois de quais palavras? É isso que é interessante nós sabemos. A Bíblia Sagrada, ela fala que aconteceu com Abraão, né? O mesmo que aconteceu com Jov. Abraão foi tentado pelo tentador, ele foi ali posto à prova pelo tentador. Deus permitiu que o tentador tocasse nele e ele foi posto à prova para provar para o tentador que ele era fiel. E a literatura judaica antiga, os sábios de Israel, afirmam a mesma coisa. Estou aqui com a Torá, né, da editora Sefer, na minha mão. Você pode até ver, né, que parte dela está em hebraico e parte em português. Então, tem um comentário aqui dentro da Torá, dentro do capítulo 22 de Gênesis, que explica bem essa particularidade que não aparece dentro da Bíblia Sagrada, que não aparece dentro do compêndio chamado Bíblia Sagrada, mas que são comentários, né? Comentários oriundos da fé judaica, da literatura judaica, sobre acontecimentos na vida de Abraão. Então, no capítulo 22, versículo 1, o comentarista faz um comentário interessante que vem aqui nos trazer instruções. Diz assim: depois destas palavras, significa, segundo o Midrash, que é um compêndio de ensinamento dos sábios de Israel do passado, depois dessa denúncia, a denúncia de Satanás, que disse a Deus: Abraão, a quem tens por modelo das virtudes humanas, quando ofereceu um grande banquete, não apresentou a ti a menor oferenda. E Deus respondeu: tenho confiança nele. Se eu lhe pedisse que sacrificasse o seu único filho Isaque, ele não me recusaria. Então foi depois destas palavras que Deus colocou Abraão à prova. Então vocês estão entendendo qual foi, em qual circunstância que Deus se apresenta a Abraão e pede para ele entregar aquilo que ele tinha prometido para ele, que lhe estaria dando? Foi depois destas palavras, ou seja, depois da conversa que Deus teve com o tentador. Quero aqui abrir um parênteses nessa mensagem e dizer o seguinte: muitas das vezes, dentro da visão cristã, nós vemos as pessoas falar e vemos o inimigo, nosso inimigo, ser colocado como inimigo de Deus e como um opositor de Deus apenas. Mas ele não é apenas um inimigo do homem e um opositor de Deus. Ele é muito mais que isso. Ele é o inimigo que nós chamamos de Satanás, Hassatam, né? Que significa o tentador, o opositor. Ele é um servo. Ele é alguém que Deus usa para os seus próprios fins. Lógico, ele é um ser mau. Ele é um ser dotado
de força contrária, de força ruim, de energias ruins, de intenções ruins. Ele é um ser caído. Mas Deus, ele usa quem quer, quando quer e como quer. E este ser, este personagem, esta força maligna chamada Hassatam, ela exerce um papel com a permissão do Eterno em cima desta terra. O papel de nos impelir, de impelir o homem para o próprio Deus. O papel de colocar o homem a teste. Duas coisas acontecem quando o Hassatam tem a oportunidade de tentar o homem, provar o homem, experimentar o homem. Ou ele afasta este homem de Deus, levando este homem para os maus caminhos, a fazer aquilo que é mal diante dos olhos do Eterno, assim como ele usou Caim, assim como ele provou e teve êxito sobre a vida de Saul, por exemplo, de Judas Iscariotes, por exemplo, de Ananias e Safira, por exemplo, Coré, Abiram e Datã, enfim. Essas pessoas foram experimentadas por ele e não passaram no teste. Mas existiu aqueles personagens que foram por ele experimentados, tentados, testados e foram aprovados. Um deles, Jó. Jó fez, irmãos, muito pior, né? Hassatam fez muito pior com Jó. Jó passou por coisa muito pior e ele venceu. Ele não negou sua fé. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a sua crença, a sua credibilidade, a sua confiança, a sua devoção, a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Da mesma forma, queridos, o Eterno também experimentou Abraão. Da mesma forma, o Eterno experimentou este personagem chamado Abraão. Depois dessas palavras, ou seja, da conversa de Hassatam, tentando a Abraão, né, perante Deus. A Bíblia fala que ele se apresenta junto com os filhos de Deus, que são os anjos, perante o Senhor. Foi assim que ele se apresentou, mentindo e tentando enganar ali a tudo e a todos, menos ao Eterno, porque o Eterno, ele é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de tudo, antecipadamente, nada o surpreende, não pode ser surpreendido, não pode ser pego de surpresa. Então ele sabia quando ele viu aquele personagem transfigurado de anjo. Porque Shaul, Paulo, o apóstolo Paulo, ele extraiu esta mensagem de que Hassatam se transfigura de anjo de luz para poder enganar, foi deste texto, né? De Gênesis e também do texto de Jó, aonde fala que os filhos de Deus se apresentam perante o trono do Eterno. E assim, este personagem que foi nada mais, nada menos que nada mais, nada menos que um anjo, né? Um anjo caído, um anjo que desceu da sua posição original e que continuou na categoria de anjos, porém, anjo maligno, anjo mau, anjo ruim, anjo que pecou, anjo que rebelou. Então, Hassatam exerce a função de acusador, assim como um promotor de justiça, né, que tem a finalidade de pegar uma causa, um caso ali, um acontecimento, e promover o juízo sobre um réu e levá-lo à condenação, né, pelos atos que ele cometeu. Assim também Hassatam, ele exerce este tipo de função perante o trono de Deus. A função de acusar o homem perante o Criador, de querer culpar o homem perante o Criador. E aqui, nesse diálogo, ele acusa e diz assim, olha,
esse Abraão aí que você ama tanto, né? Este Abraão aí a quem tem um modelo de virtude entre os seres humanos, né? Ele não é tão fiel assim. Ele não é tão leal assim. Porque ele não ofereceu o sacrifício no banquete. A Bíblia fala, irmãos, que Abraão ele tinha esse costume de fazer banquetes, de reunir pessoas, de ensinar o que ele sabia sobre esse Deus. E ele tinha esse costume. E Satã sabia disso. Então ele foi para acusar. Aí Deus falou assim: não, olha, tenham confiança nele. Se eu lhe pedisse que sacrificasse o seu próprio filho que eu prometi e dei ele sacrificaria. Deus sabia que ele faria isso. E Satã falou: não, ele não faz isso. E aí foi depois destas palavras, conforme diz aqui, que Deus experimentou Abraão. Meus irmãos, esta é uma realidade. Nós só podemos ser aprovados depois de ser provados. Você quer ser aprovado por Deus? Você quer passar no teste? Você quer ser galardoado? Você quer ser recompensado? Você quer ser beneficiado? Eu quero. Se você quer, saiba de uma coisa. Eu já sei disso e eu quero te repassar. Você nunca será beneficiado, abençoado, galardoado antes de ser testado e, se testado, e você demonstrar fidelidade, aí você será aprovado. Para a gente pegar o volante de um carro, legalmente, de acordo com a legislação brasileira, primeiro, você tem que se submeter aos testes, ao aprendizado. Você tem que passar nas provas. Você tem que fazer o curso de legislação, prestar os exames, fazer a prova. Depois você vai fazer um exame psicotécnico. Uma pessoa com capacidade profissional vai avaliar a sua coordenação motora, a sua psique, a sua forma de pensar, de agir e reagir diante das circunstâncias adversas da vida, para ver se você está apto psicologicamente para ser um motorista. Passado no teste da legislação, aprendido sobre as leis, as normas, as regras, as informações que as placas dizem. Aí então, passado também pelo exame psicotécnico, provando você que tem aptidão mental, psicológica, coordenação motora compatível e capaz de pegar um volante, aí então você vai para a parte final. Você vai fazer as aulas de direção em um veículo. Você vai aprender através de ensinadores em uma autoescola o que é conduzir um veículo. Passado por toda essa aprendizagem, você vai fazer os testes ali com os instrutores da autoescola. Depois é marcado para você uma prova com os examinadores do Detran, que são policiais civis, na sua grande maioria. Eles vão dar a sentença se você tem aptidão para ser um motorista ou não. E esse processo é um processo difícil. Passei por isso no ano de 2005. Não foi fácil para mim. Foi dificílimo. Foi muito difícil. Foi amargo para mim, né? Foi muito difícil. Gastei muito dinheiro. Desgastei-me psicologicamente falando. Perdi noite de sono. Fui pressionado
várias vezes, não foi fácil para mim, mas até que chegou um dia que alguém reconheceu a minha aptidão e me aprovou no ano, né, de 2006, em agosto de 2006. Então não foi fácil. Da mesma forma, querido e amado irmão, ouvinte desta palavra, Deus testa seus filhos. Deus aprova sim, mas só depois de submeter a teste. Não é fácil, é difícil, mas faz parte do processo. Então, depois dessas palavras, que Deus experimentou Abraão. Meu querido, não reclame se Deus está te testando. Não murmure se Deus está te experimentando. Aguente o processo. Com fé, com ousadia, com sabedoria, com prudência, com humildade. Com fé, não duvide. O livro de Hebreus, queridos irmãos, ele narra uma coisa importantíssima. Nós vemos que Abraão nós vamos chegar nessa parte ainda. Eu quero fazer essa primeira parte hoje e pelo menos mais uma parte depois, né? Vamos dar sequência nessa mensagem. Tem muita lição, muita coisa boa para nós falar sobre Abraão. Então vamos falando. Então o livro de Hebreus fala, além de chamar Abraão de herói da fé e colocar ele, irmão, dentro de um capítulo e citá-lo várias vezes, dentro da galeria dos heróis da fé, que é o capítulo 11 de Hebreus, judeus messiânicos, ele conhecido como Hebreus. Fala, irmãos, tem uma explicação do autor da Epístola aos Hebreus ali, de que Abraão tinha em mente o seguinte, quando ele foi levar Isaac lá para o Monte Moriá. Ele tinha em mente, irmão, o seguinte, que Deus é fiel na sua promessa. Ele prometeu um filho, e esse filho não podia morrer antes da hora. Então, qual era a hora certa de Isaac falecer? Quando ele tivesse já idoso e quando ele tivesse deixado descendência. Porque como que Abraão seria pai de uma multidão por intermédio de Isaac, se Isaac não chegasse à fé adulta? Isaac não procriasse. Isaac não gerasse filhos. Então ele tinha em mente o seguinte, este Deus é fiel. Perdão. De maneira nenhuma, este Deus irá me desamparar e irá voltar atrás na sua palavra. Então eu vou levar ele sim no Monte Moriá, conforme Deus pediu, e vou sacrificá-lo sim, e eu tenho certeza que depois que eu tirar a vida dele em sacrifício, o Eterno vai ressuscitá-lo. Essa referência está no livro de Hebreus. Ele acreditou até na última hora que isso aí ia acontecer. Então, quando ele levantou o cutelo, que é nada mais nada menos que um punhal, para imolar o seu filho, ali ele estava provando para Deus que realmente Deus é prioridade. Então, Deus, através do seu anjo, bradou e disse para ele não fazer nada, porque aquilo ali era um teste e ele tinha passado no teste. Que eu e você, meu querido, amado irmão, venhamos a ter forças para passar também nos testes que Deus põe na minha vida, na sua vida, no nosso caminho. Vou encerrar esta mensagem de hoje, esta primeira parte aqui, mas nós vamos continuar falando das grandes lições, trazendo aqui várias informações sobre este homem que recebe vários títulos, dados muitos deles pela boca do próprio Deus. Por exemplo, Deus chama Abraão de meu amigo, amigo de Deus. Deus deu a ele o título de pai de nações. Deus deu a ele a capacidade de ter seu nome
várias vezes citados dentro de Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Então, este personagem, ele não é um personagem qualquer. Este personagem é importantíssimo para a fé judaica, para a fé islâmica e para a fé cristã. As três maiores religiões do planeta têm Abraão como um personagem importantíssimo na história das Escrituras, na história da fé. Amém. Vamos fazer uma oração e encerrar este trabalho da noite de hoje. Eterno, Tu és maravilhoso. Eu quero te agradecer e pedir que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, das irmãs, dos ouvintes, dos participantes que haverão de assistir posteriormente esta mensagem. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu quero te agradecer, ó Eterno, e pedir as suas bênçãos, pedir a sua graça, a sua luz para a vida dos teus filhos que forem assistir esta mensagem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu bemitzvotav. Nós te louvamos, ó Eterno, no nome de Yeshua. Para mim é um prazer obedecer os mandamentos do Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o Senhor. Bendito seja a sua palavra. Bendito seja o seu Espírito que se move e que habita em nossos corações. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada uma das pessoas que vão participar deste trabalho, que vão assistir esta mensagem. Que o Senhor abençoe de graça em nome de Yeshua. Amém. Shalom a todos, boa noite, uma semana abençoada a cada um. E na próxima oportunidade nós estaremos aqui com a segunda parte dessa mensagem em nome de Yeshua.